prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Meu coração não aguenta essa internet, prefeito. Nos momentos que a gente engata no papo, derruba tudo. Mas me disseram que são as ligações que estão chegando. O senhor colocou no modo avião, prefeito? Botou no modo avião? Tem, mas aí no livro do WhatsApp. Enfim, espero que as Pelo pessoas amor de Deus. CNN não me liguem agora, por favor. Isso, muito obrigada, a gente agradece. Prefeito, eu quero que o senhor já, então, complemente a resposta ao senhor estava dizendo, baseado, então, também no estudo da Fiocruz e de outros apontamentos, o senhor decidiu por essas primeiras medidas, é isso? É isso, né? Quer dizer, então você tem uma situação acontecendo em todo o Brasil, é muito difícil crer que essa situação não chegue ao Rio de Janeiro, o que você disse, as pessoas viajam, vêm para o Rio, pegam a ponte aérea, você tem alertas da Fiocruz, você tem alerta do Conselho aí de Secretários Estaduais de Saúde, então nós estamos ainda na fase positiva, tomando uma medida preventiva, criando restrições para evitar que nós cheguemos nessa situação. É óbvio que não é uma medida que ninguém queira tomar, é óbvio que a gente prefere ficar com a cidade toda aberta, com tudo funcionando, mas é muito difícil você, em determinados setores, estabelecer controles em que você diz, olha, funcione parcialmente, né, funcione 65%. Isso nós temos tido, nas últimas semanas, muita dificuldade de fazer essa fiscalização. Então tem um momento que você tem que ser um pouco mais duro esperando que as pessoas também se conscientizem da gravidade do que está acontecendo. Sim, vamos ler então para as perguntas. Caio Junqueira, sua pergunta para o prefeito Eduardo Paes. Prefeito, boa noite. Tem duas narrativas aí sendo colocadas desde o começo dessa pandemia, né? Uma narrativa que o olhar tem que ser sobre da economia, até prevalecendo sobre a questão sanitária de saúde, encabeçada, liderada pelo presidente Jair Bolsonaro e grande parte do empresariado de alto, médio e baixo porte aqui no Brasil. E tem uma segunda narrativa, vamos dizer assim, a ampla maioria das pessoas, né? O que se convencionou chamar a ciência, pregando a restrição. No seu ponto de vista, o senhor é um político experiente, faz política aí desde a adolescência praticamente, né? Sob a ótica do brasileiro, do eleitor brasileiro, essas duas narrativas estarão colocadas no ano que vem, em 2022. Qual que deve prevalecer na sua visão? Quem que o eleitor brasileiro vai falar, poxa, esse cara falou desde o começo isso, esse cara falou desde o começo aquilo? Essa dicotomia, economia e saúde na pandemia, para o eleitor brasileiro em 22, de que lado que ele vai ficar? Eu diria que esse é um dos problemas, né? Eu acho que essas coisas têm que caminhar juntas. Talvez se a gente tivesse tido essa consciência desde o início, talvez nós estivéssemos agora num processo de vacinação mais rápido, né? Porque a doença vai influenciar na economia, não tem jeito. Se a gente já estivesse vacinando com mais intensidade há mais tempo, a economia estaria numa situação melhor. Os temores que a gente está vivendo agora, né, nós estaríamos vivendo. A vacinação regularizando agora, e tudo aponta que isso vai acontecer, nós chegamos hoje a 5 e pouco por cento da população carioca vacinada. Isso acontecendo, nós avançando aí do jeito que nós estamos avançando, a gente chegaria em meados de abril, daqui a 45, 50 dias, com toda a população acima de 60 anos vacinada. Então isso vai impactar na economia. Essas coisas caminham juntas, não dá para viver essa dicotomia. A grande burrice que nós estamos vivendo no Brasil, mais uma, nesse momento, é ficar estabelecendo esse debate. Eu tenho muita dificuldade de debater. Eu acho que essas coisas caminham juntas, unidas. Se não houver saúde, as pessoas vão temer, vai haver restrições, atividades econômicas, quadros, talentos vão deixar de poder trabalhar. Enfim, a gente vai vendo isso que a gente está vivendo, um quadro de dificuldade econômica impactado pela pandemia. Sim, prefeito, só para emendar aí, é porque essa discussão que o senhor classifica como burrice, ela veio hoje de uma maneira muito intensa, muito forte por parte do presidente da República, presidente Jair Bolsonaro. O presidente disse que prefeitos e governadores que estão decidindo aí por medidas restritivas estão agindo de forma ignorante, burra e suicida. O que o senhor comenta sobre essa declaração do presidente? A opinião dele, né? Eu não me acho nem ignorante, nem burro, nem suicida, mas acho que nós temos que
ter algumas medidas, sim. Eu tenho agido da maneira mais equilibrada possível aqui desde o início. Né? As pessoas insistem, acontece, tem que fazer um lockdown, a gente sabe que é impossível fazer um lockdown. Agora, a gente estabelecer medidas restritivas, né, que minimizem o contágio, tem que acontecer. Agora, cada um pode ter sua opinião. Né? Eu vou ouvir as autoridades sanitárias sempre, estabelecer o ponto de equilíbrio, olhar a realidade da cidade e buscar compatibilizar essas duas coisas. Como eu disse aqui, eu acho que as coisas caminham e podem caminhar tranquilamente juntas. Eu não vou ficar debatendo algo que tantos brasileiros pedem em sua vida diariamente como se fosse uma ficção. Não é uma ficção, é uma realidade. Portanto, é com responsabilidade que a gente tem que agir. Vamos aqui ouvir a ciência, pensar na economia, quais são os setores que mais impactam, que nível de restrição você pode estabelecer. A gente sabe, né, que há uma parcela da população brasileira que ela tem muita dificuldade, até pelas condições em que vive, de permanecer em casa. Sim. Né? E, aliás, aqui no Rio, por exemplo, quando a gente vê a cena da praia, adoro mostrar a cena da praia no Rio, há uma unanimidade aqui entre o comitê científico, aqueles que nos orienta aqui, os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, de que manter a praia aberta, a área de lazer da praia, é algo importante. A contaminação pelo vírus se dá menos do espaço aberto. As pessoas também têm que ter o direito a lazer, as pessoas também não podem ficar trancadas em casa, como muitos desejam o tempo todo. Então, há uma possibilidade de compatibilizar essas coisas. Se a gente esclarecer a população, as pessoas vão entender que elas podem levar uma vida quase normal, mantendo algum grau de distanciamento, algum cuidado. Bota máscara, passa o álcool gel, não aglomera em espaço fechado. São questões que eu diria, óbvio, as pessoas gostam de aglomeração, todos nós gostamos. Sim. Eu particularmente gosto de festa, de bares, de carnaval, mas você tem um momento que você tem que estabelecer uma restrição. Acho que essas coisas são compatíveis. Não é nem no lockdown total, muitas vezes difícil de praticar, nem também ignorar os fatos e aquilo que de fato está acontecendo, ou seja, se comunicar melhor com a população e pedir esse esforço. Fernando Molica, sua pergunta para o prefeito. Prefeito, boa noite. A prefeitura vive uma situação financeira difícil. Agora, particularmente nesse setor mais atingido por esse decreto, bares, restaurantes, haveria a possibilidade de algum tipo de redução de impostos ou mesmo de parcelamento? IPTU, e se não me engano, o ISS também atinge esse setor. Isso é possível? Molica, é óbvio que nós vamos analisar o que vai acontecer nos próximos dias. Né? Se nós conseguirmos estabilizar essa curva, se as coisas se mostrarem caminhando bem até semana que vem, pode até ser que a gente, se for uma medida tomada por uma semana, pode ser até que a gente revogue isso, eu torço para que seja assim. Então vamos esperar um pouco, eu sei que as dificuldades são grandes, eu tive hoje uma reunião com o Sind Rio, com diversos comerciantes de bares e restaurantes, é um setor comercial que eu frequento bastante, você sabe disso, restaurantes, bares, eu uso muito a cidade do Rio de Janeiro, né? A gente vai ter toda a atenção com esse setor tão importante para a economia carioca. É óbvio que ele, pela natureza, junto com o setor de eventos, ele parte de uma premissa de que é um setor que junta pessoas, aglomera pessoas. Né? E, portanto, ele, obviamente, gera mais riscos de contágio do que outros setores em que você tem um pouco mais de controle. A nossa âncora no Rio de Janeiro, a Raquel Amorim, também participa da entrevista. Raquel, sua pergunta? Obrigada, Mona Lisa. Boa noite, prefeito. Obrigada por nos atender. Falando das restrições para evitar as aglomerações aqui na cidade do Rio, prefeito, a gente vem acompanhando na capital fluminense a situação dos coletivos superlotados, inclusive mostramos alguns flagrantes aqui na CNN. O município estuda avaliar em algum momento a situação do transporte público nesse momento, prefeito? Olha, ontem, né, eu também anunciei, além dessas medidas em relação ao coronavírus, uma quase caducidade da concessão das empresas de ônibus sobre o BRT. Nós temos o sistema de mobilidade no Rio de ônibus completamente destruído, né? Não vai ser uma recuperação simples. O ator econômico que está ali até hoje, que está saindo em breve, o processo vai ser de intervenção da prefeitura. Ele não tem condições de botar mais ônibus, não tem dado resposta a isso. Essa é uma situação muito mais difícil de administrar.
É óbvio que a gente pode, olhando para frente, eventualmente criar mais restrições ou mudanças de horários para diminuir a pressão sobre o transporte público. O transporte público no Rio vai muito mal e não teremos solução de curtíssimo prazo para enfrentar esse momento. Esse é mais um agravante. Então a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem a possibilidade de trabalhar. É assim que a gente tem buscado agir aqui. Sim, prefeito, quero falar sobre a fiscalização. Como é que vai acontecer de fato essa fiscalização? A gente sabe que esse é o maior desafio, né? As medidas, quando elas são anunciadas, elas impactam para a galera que é contra, claro, de uma maneira, para os que são a favor de uma outra maneira, mas a fiscalização, ela tem o tal efeito profilático e educacional também. Porque não adianta baixar decreto se o pessoal continuar, por exemplo, nos bares e restaurantes depois do horário limite, que é às 5 da tarde. Como é que se fiscaliza uma cidade que tem tanto bar e restaurante, por exemplo, no Rio de Janeiro? Olha só, primeiro, né, isso tem sido muito difícil com as regras que nós temos levado até hoje. Sim. Né, porque a gente não fechou nada, né, não tinha restrição de horários, e você tem lá um percentual máximo de presença nos bares e nos restaurantes. Né? Isso, obviamente, enfim, a superlotação vem, muitas vezes até nem dentro do estabelecimento, mas na frente do estabelecimento. Isso fica mais difícil fiscalizar. Então, as medidas mais duras que nós implementamos, elas também facilitam a fiscalização. 5 horas da tarde tem que estar fechado esses estabelecimentos. Entre 23 horas e 5 da manhã, todo o comércio tem que fechar no máximo 8 da noite. Entre 23 horas e 5 da manhã, a gente não pode ter a permanência nas ruas. Quer dizer, isso tudo permite que você tenha mais clareza no papel de fiscalização. Nós estamos trabalhando com a Secretaria de Ordem Pública do município e com o apoio das forças policiais do Estado para fazer valer essas regras estabelecidas pela Prefeitura. Molica, você tem mais uma pergunta para o prefeito? Prefeito, pelo que eu soube, o governador em exercício no Rio, Cláudio Castro, até discordou de algumas medidas que o senhor propôs e ele não estabeleceu nenhuma nova medida no Estado. Inclusive em relação à Baixada Fluminense, o Rio de Janeiro, exemplo de outras grandes cidades, é cercado por diversas outras cidades. O senhor acha que isso prejudica? Fica uma situação, o sujeito não vai poder beber na Pavuna, atravessa a rua e vai beber em São João de Meriti. O senhor acha que deveria o Estado também tomar uma atitude mais drástica? Olha, eu conversei ontem à noite com o governador Cláudio Castro. Eu tenho uma compreensão de que essas medidas são tomadas pelos prefeitos, né? E eu informei ele dessas medidas. Ele veio à minha sala, discutimos longamente. Está dando todo o respaldo às medidas do município, né? Colocou hoje as forças policiais para uma reunião à disposição aqui na prefeitura. Então, eu acho que essas medidas são medidas que os prefeitos podem anunciar e devem anunciar, se assim entenderem. Eu cuido do território da cidade do Rio de Janeiro e é desse território que nós vamos tratar. Prefeito Eduardo Paes, muito obrigada por tirar um tempo aí da agenda do senhor num dia tão difícil, né? Mas muito obrigada, é super importante. Não demore tanto para voltar aqui para conversar com a gente. Já adianto que daqui a uma semana, dependendo aí do que aconteceu, o convite já está de pé mais uma vez para uma próxima conversa. Imagina, é só convidar. O Molica é a pessoa que mais manda mensagens para mim, em busca de informações. Molica, hora de pedir aumento aqui na CNN. Molica, pronto, levantada perfeita. Obrigada, prefeito. Boa sorte aí para o senhor. Até a próxima. Obrigada, Raquel. Molica, que hoje vai ganhar aumento, brincadeirinha, e Caio Junqueira também. Tchau, prefeito.